Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, quarta-feira, é dia de responder a dúvida de alguma pessoa que nos segue, alguém que está sempre aí com a gente. A dúvida às vezes chega aqui nos comentários do YouTube, às vezes chega no WhatsApp, dessa vez chegou no nosso e-mail, o dica de hoje 7@gmail.com, que está aparecendo bem aqui embaixo. E eu vou ler agora a dúvida aqui do Elder, pelo menos o início dela. Ele diz assim: boa noite, Daniel. Estava assistindo um vídeo seu falando de Dividend Yield on Cost. Inclusive, o link desse vídeo eu vou colocar ali embaixo na descrição. E nesse vídeo você fala de VEG, se não me engano, e teve um crescimento maravilhoso. Na sua visão hoje, teria uma empresa com a mesma perspectiva de crescimento? Aí ele chega a citar que ele tem um dinheiro para receber, ele fala uma ou outra empresa que tem na carteira, mas o importante é, vamos falar se existe uma empresa com essa mesma perspectiva de crescimento. Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente já começa. Bom, antes da gente começar a falar se existe uma outra empresa que tem aí uma perspectiva de crescimento tão grande quanto a VEG, vamos analisar o gráfico da VEG, o que aconteceu com ela. Se a gente olhar bem, a gente vai ver aqui que em julho de 2000, o valor ajustado da ação ele estaria aqui batendo em 0,35 centavos, ou seja, 35 centavos. É claro que lá atrás a ação não valia 35 centavos, esse é o valor ajustado porque ela já distribuiu muito dividendo ao longo do tempo. E olha só que interessante, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que ela teve um período de crescimento muito forte aqui até 2007, 2008, e depois ela continua crescendo, mas num nível mais devagar. E é importante a gente falar isso porque o próprio Elder ele chega a falar que ele tem Itaúsa na carteira, ele pergunta se Itaúsa pode ser uma dessas ações que tem essa perspectiva de crescimento, e cabe ressaltar que é muito difícil uma empresa que já seja grande ela conseguir um crescimento tão expressivo assim. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tem que ser uma ação pequena. Imagina só, se a gente pegar a própria Itaúsa que ele citou, ela é uma empresa que hoje tem aí em torno de 80 bilhões de reais de valor de mercado. Se ela subir, por exemplo, 100 vezes, tá, nos próximos 20 anos, ela iria para 8 trilhões de reais. 8 trilhões de reais, a gente está falando de 2 trilhões de dólares. Então a gente está falando de uma empresa que seria o tamanho do dobro da Apple de hoje ou o dobro da Amazon de hoje. Então a gente tem aí uma limitação, seja uma limitação física por causa de falta de clientes, de consumidores, seja até uma limitação mesmo, né, que não seja física, mas que seja de outros tipos de capacidade. Então a gente, para procurar uma empresa que tem essa mesma capacidade da VEG no futuro, e a gente vai ter uma grande chance de errar também, a gente primeiro precisa pensar numa empresa pequena. Então, se você pensar numa empresa que hoje vale aí no máximo 1 bilhão de reais ou no máximo 2 bilhões de reais, se ela em 20 anos crescer 50 ou 60 ou 70 vezes, ela vai estar valendo aí alguma coisa entre 50 bilhões, se ela crescer 50 vezes e valer 1 bilhão ou 140 bilhões. Então, quer dizer, ela vai ter um tamanho mais ou menos aí de acordo com uma Itaúsa de hoje, ou até com uma um pouco menor do que a Ambev, um pouco menor do que a Petrobras ou a Vale, enfim, ela vai ter um tamanho correspondente a isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que vai ter que ser uma empresa pequena. E por ser uma empresa pequena, que ainda vai ter muitos desafios pela frente, que vai precisar enfrentar concorrência, que às vezes ela não tem a maior participação de mercado, que vai ter a empresa que tem a maior participação de mercado, que vai tentar tirar ela do páreo. Às vezes vai ser uma empresa que vai ter uma oferta para ser vendida para uma outra, ou às vezes o controlador vai querer fazer o fechamento de capital, enfim, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Então, se você quiser tentar descobrir qual vai ser essa empresa, eu não tenho a resposta, mas eu tenho aqui, por exemplo, uma planilha, uma tabela, que eu coloco as empresas que têm nos últimos 32 trimestres o lucro em vários deles, pelo menos, porque uma empresa para crescer muito,
ela precisa ter resultados positivos, pode não ter lucro em todos, mas ela precisa ter um resultado mais ou menos consistente. E são empresas que têm aqui valor até 2 bilhões de reais. Aí a gente vem aqui, ó, até essa Gereissat aqui para cima. Então, provavelmente, se a gente tiver uma empresa que vai subir mais de 50 vezes, ou vai ser uma empresa que está saindo de um super prejuízo agora, e aí depois ela vai crescer, tá? Que isso pode acontecer, ou se for uma empresa igual a VEG era lá atrás, que tinha bons fundamentos, mas que era muito pouco negociada e muito pequena, deve sair de uma dessas aqui. Então a gente tem algumas ações aqui que, por exemplo, caíram muito. Ó. A gente tem aqui, ó, Senior Solutions caiu 18% esse ano, Card System caiu 34%, Eucatex caiu 17%, a própria Graziotinha que caiu 17%, ó, Porto Belo caiu 23%, JSL caiu 48%, Fras-le esse ano caiu 23%. Enfim, são empresas que podem ser essa próxima VEG daqui a 18 ou 19 ou 20 anos. Tá? Elas precisam ter um valor de mercado muito baixo e a partir daí você tem que pensar na estratégia. É uma análise muito mais qualitativa do que quantitativa. Você tem que pensar se esses gestores que estão aí à frente do negócio, eles vão ser capazes de levar várias inovações ao longo do tempo. Você tem que pensar se o mercado que ela está inserida é um mercado que vai ter um grande crescimento no futuro. Então, às vezes, um mercado, por exemplo, de cartões como o da Card System, você acha que no futuro ele já não vai mais existir. Mas ela, em compensação, ela também inova, ela já está entrando na área de adquirência, ela já está entrando na área de contact center, entrando em outras áreas aí também de desenvolvimento de software. Enquanto isso, você pode achar que talvez uma empresa de logística como a JSL não vai conseguir crescer tanto, ou uma empresa de construção civil, enfim. Aí passa a ser uma análise muito mais qualitativa, mas com certeza tá? A empresa que vai crescer 50 vezes no futuro não vai ser nem a Petrobras, nem a Vale, nem o Itaú, nem o Bradesco, nem a Ambev, nem a própria VEG, nem Itaúsa, nem nenhuma dessas muito grandes que a gente está acostumado a ver. Esse era o recado que eu queria passar de hoje. Se você gostou do vídeo de hoje, curta aqui embaixo, se inscreva no canal, avise os seus amigos também. E se você quiser ver resumos, vídeos, resultados de empresas, ter acesso a dados de empresas também, panoramas semanais, radar de FIIs, fundos de investimento, relatórios de fundos de investimento, enfim, um produto bem completo. Você pode se inscrever na área de membros, dica de hoje. O link está aqui embaixo na descrição. Você vai gostar muito e se você não gostar, você tem uma garantia aí de 29 dias para cancelar e você tem o estorno total do seu valor. Então, não deixem de clicar aqui embaixo. Aproveite aí a nossa área de membros com muito material, muito mais do que apenas relatórios para você aí analisar ou carteiras recomendadas. Muito obrigado aí a todos, espero que o Elder tenha gostado, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.